Em tempos antigos, antes da glória que seria a democracia ateniense, Atenas encontrava-se em uma encruzilhada de caos e desordem. A lei até então era um conceito fluido, transmitido de boca em boca, tão volátil quanto o vento e tão incerto quanto as marés. A justiça dependia mais da força de braços do que da equidade, e a vingança pessoal muitas vezes substituía o julgamento justo. Foi nesse caldeirão de incerteza que Drácon emergiu, não como um herói de lendas com armadura cintilante e espada em punho, mas como um legislador armado com o poder da palavra e da lei. Encarregado pelo povo de Atenas, Drácon tomou para si a tarefa monumental de codificar as leis, de gravar o direito em placas de madeira que seriam expostas para todos verem, para que não mais fossem sussurros ao vento, mas sim declarações imutáveis de justiça. Com esta ação, ele não apenas procurou conter o tumulto da injustiça, mas também plantar as sementes para uma sociedade onde a lei prevaleceria sobre a lei do mais forte. Este ato de Drácon, embora simples em sua essência, foi revolucionário em seu impacto. Pela primeira vez em Atenas, a lei seria algo concreto, acessível a todos os cidadãos, um guia firme em meio às areias movediças da moralidade e da justiça que até então regiam a cidade. Assim começou a jornada de Drácon, um caminho pavimentado não com a indulgência da clemência, mas com a firmeza da justiça. Na alvorada do século VII a.C., Atenas era um mosaico de disputas de terra, dívidas crescentes e desigualdade social. A justiça até então era um privilégio dos poderosos, e as disputas eram resolvidas mais pelo sangue do que pela sensatez. Foi nesse cenário que Drácon surgiu, não como um libertador com soluções fáceis, mas como um legislador cujas respostas eram tão severas quanto os problemas que buscava solucionar. As leis de Drácon, escritas em estelas de madeira para que todos os cidadãos pudessem ler, representaram um dos primeiros esforços para democratizar a justiça na Grécia Antiga. Elas abrangiam desde crimes de sangue até disputas de propriedades e dívidas, estabelecendo punições severas para delitos que até então eram resolvidos por meio da vingança pessoal ou da intervenção dos nobres. A morte era frequentemente prescrita não apenas para crimes graves como o homicídio, mas também para ofensas menores, uma escolha que refletia tanto a gravidade com que Drácon via a desordem social, quanto sua intenção de refrear a violência com o medo da retribuição estatal. Esta nova ordem, gravada em pedra e em madeira, trouxe consigo uma mudança pragmática. A lei tornou-se um domínio público, um conhecimento partilhado entre todos os cidadãos. Pela primeira vez, o povo ateniense teve acesso a um conjunto codificado de regras e penalidades, um fundamento sobre o qual a sociedade poderia construir uma expectativa de justiça e ordem. Este foi um passo monumental no caminho rumo a uma sociedade regida por leis em vez de homens. Contudo, a severidade dessas leis logo se tornou proverbial. Escritas não com tinta, mas com sangue, diriam alguns, evidenciando a rigidez com que Drácon via a necessidade de punição. Essa severidade tinha um duplo propósito: dissuadir a transgressão pela ameaça da punição mais extrema e, ao mesmo tempo, tentar erradicar o ciclo vicioso de vinganças pessoais que tanto afligia a sociedade ateniense. Porém, longe de serem meramente punitivas, as leis de Drácon foram um primeiro passo crítico em direção a uma sociedade igualitária, onde a lei estava acima da vontade individual. Elas pavimentaram o caminho para reformas futuras e estabeleceram a premissa de que a lei deveria ser conhecida por todos, aplicada igualmente e, acima de tudo, escrita. Este novo sistema legal não estava isento de crítica. Muitos o viam como extensivamente duro, incapaz de distinguir entre a gravidade dos crimes e, por vezes, injusto em sua aplicação. No entanto, o legado de Drácon não reside apenas em suas leis, mas na mudança fundamental que elas representaram. A passagem de um sistema baseado em costumes e vingança pessoal para um fundamentado em regras claras e públicas. Apesar da aceitação inicial, o rigor das leis de Drácon logo começou a pesar sobre a população de Atenas. A aplicação indiscriminada da pena de morte, mesmo para delitos menores, evidenciava uma rigidez que, ao invés de promover a ordem, por vezes exacerbava as tensões sociais. A rigidez dessas leis refletia não apenas a busca de Drácon por ordem, mas também a realidade de uma sociedade profundamente dividida, onde a lei escrita tentava servir como o grande equalizador. A implementação das leis de Drácon não resolveu todos os problemas de Atenas.
As dívidas e a desigualdade continuaram a fomentar o descontentamento, levando a disputas que as severas penalidades não conseguiram apaziguar. A insatisfação com a abordagem draconiana para a lei e a ordem plantou as sementes para reformas futuras, sinalizando a necessidade de um sistema mais equitativo. O legado de Drácon, contudo, transcendeu suas leis severas. Ele estabeleceu o precedente de que a lei deveria ser escrita e acessível, um princípio que perduraria muito além de sua aplicação inicial. A natureza pública e imutável das leis de Drácon forjou o caminho para uma sociedade mais transparente, onde as expectativas eram claras e os direitos, embora ainda em desenvolvimento, começavam a ser reconhecidos independentemente do status social. Com o tempo, as críticas à severidade das leis de Drácon levaram à introdução de reformas por Solon, um sucessor que suavizaria muitas das penalidades draconianas e expandiria significativamente os direitos e privilégios dos cidadãos atenienses. Essas reformas, no entanto, não teriam sido possíveis sem o fundamento estabelecido por Drácon. Sua visão de uma sociedade regida pela lei escrita, mesmo que inicialmente imperfeita, foi vital para a evolução da justiça e da governança em Atenas. A história de Drácon e suas leis é uma lembrança da jornada contínua da humanidade em busca de justiça e ordem. Embora suas soluções fossem por vezes vistas como excessivamente severas, elas refletiam os desafios de sua época e o desejo inabalável de estabelecer uma base estável para a sociedade ateniense. Drácon, com suas leis gravadas em madeira, não apenas moldou o futuro de Atenas, mas também nos deixou um legado duradouro sobre a importância e o poder da lei escrita. Assim, o capítulo das leis de Drácon se encerra, mas sua influência reverbera através dos séculos, um testemunho da complexa relação entre lei, justiça e sociedade. A história de Drácon, embora pontuada pela severidade de suas leis, estabeleceu um marco na evolução da justiça de Atenas. Sua verdadeira contribuição transcende a rigidez das punições, reside na fundação de um sistema onde a lei é escrita, conhecida por todos e acima dos caprichos e da vingança pessoal. Este legado, embora tenha começado com passos firmes e por vezes implacáveis, pavimentou o caminho para uma sociedade que valoriza a transparência, a igualdade perante a lei e o direito ao devido processo legal. As leis de Drácon, em sua essência, representaram um movimento em direção à democratização da justiça. Ao tornar as leis acessíveis e compreensíveis para o cidadão comum, Drácon diminuiu o abismo entre os poderosos e os desprotegidos. Esta foi uma transformação radical em uma época em que o direito era frequentemente manipulado pelos mais ricos e influentes para servir aos seus próprios interesses. O impacto dessas leis pode ser melhor compreendido no contexto das reformas subsequentes implementadas por Solon, que, embora tenha suavizado a severidade das penalidades draconianas, construiu sobre a estrutura legal que Drácon havia estabelecido. Solon expandiu o acesso à justiça, introduziu direitos para os não-nobres e lançou as bases para o que eventualmente se tornaria a democracia ateniense. Sem a iniciativa de Drácon em codificar as leis, tais reformas poderiam não ter sido possíveis, ou pelo menos teriam enfrentado desafios significativamente maiores. O legado de Drácon também reside na percepção contemporânea de justiça e lei. O termo draconiano derivado de seu nome ainda é usado hoje para descrever leis ou medidas excepcionalmente severas. Isso reflete não apenas a natureza de suas leis, mas também o impacto duradouro que elas tiveram na concepção de justiça. Drácon nos lembra da importância de sistemas legais justos e transparentes, e de como a evolução desses sistemas é crucial para o desenvolvimento de sociedades equitativas e democráticas. Em última análise, Drácon deixou uma marca indelével na história de Atenas e na evolução da governança e da justiça. Seu legado, embutido nas pedras de suas leis, ecoa através dos séculos como testemunho da busca incessante da humanidade por ordem, justiça e um sistema legal justo. A figura de Drácon, embora possa parecer distante ou envolta nas brumas do tempo, permanece viva nas fundações da justiça e do direito. As estrelas de madeira nas quais suas leis foram gravadas podem ter se desgastado, mas o princípio de uma lei escrita, acessível e imparcial, continua a ser um pilar das sociedades modernas. O término da Era de Drácon não marcou o fim de sua influência, ao contrário, foi apenas o começo de uma longa trajetória da evolução legal e social. As leis draconianas, em sua severidade, iluminam não apenas a busca por ordem em um tempo de tumulto, mas também a compreensão fundamental de que a justiça deve ser um domínio além do alcance da arbitrariedade e do favoritismo. A transição das leis de Drácon para as reformas mais equitativas de Solon reflete um amadurecimento da sociedade ateniense,
um movimento em direção a uma compreensão mais profunda da justiça como um bem comum. Hoje, o nome de Drácon evoca a imagem de leis severas, mas também serve como um lembrete da jornada contínua da humanidade em direção a sistemas legais mais justos e humanos. Sua memória nos desafia a refletir sobre a natureza da lei e da justiça e sobre como, mesmo nas sociedades mais avançadas, ainda buscamos o equilíbrio entre a ordem e a compaixão, entre a punição e a justiça. Assim, a história de Drácon se encerra, não com um ponto final, mas com uma vírgula, convidando-nos a continuar a narrativa de justiça e legalidade que ele ajudou a iniciar. A memória de Drácon, gravada não em madeira, mas na consciência coletiva, persiste como um testamento da incessante busca da humanidade por equidade e justiça. Seguiremos rumo à verdade. Se você gostou, considere inscrever-se no canal e deixar um comentário.